do Galo, conexão com o Rio de Janeiro, porque nesse meio de semana tem primeira perna da decisão, digamos assim, a ida, os primeiros 90 minutos, é o Galo contra o Tricolor, Galo e Fluminense no Rio de Janeiro. Cláudio Rezende tá na área, um abraço, boa noite, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço a você, boa noite. Seja bem-vindo, Rafael Leal também, para reforçar a Itatiaia. E aqui no Rio de Janeiro, Cirilo, 22 graus a temperatura, dia bem nublado por aqui, já teve chuva fina. Então não é o Rio de Janeiro como a gente é acostumado, aquele calorão danado. Estamos aqui na praia de Copacabana. Quem está no YouTube está vendo imagens da belíssima praia de Copacabana, cartão postal do Rio de Janeiro, do nosso país. E estamos aguardando aqui, a Itatiaia chegou primeiro, estamos aguardando o Galão da Massa, delegação do Galo que retornou ontem para Belo Horizonte. Tem voo fretado, então facilita a logística. O Atlético saiu ontem mesmo, direto da Arena Fonte Nova para o aeroporto. Jogadores dormiram na cidade do Galo quando chegaram em Confins. E hoje pela manhã já teve o treino regenerativo. O seguinte, Cirilo, o Atlético, para mudar a chave, o time está conseguindo fazer isso bem, pelo menos por enquanto. Quando não joga bem, não consegue resultado interessante no Campeonato Brasileiro, está conseguindo fazer diferente nas Copas. O Atlético perdeu para o Fluminense, que é o adversário de quarta-feira no Brasileirão, no Mineirão, e conseguiu fazer um jogo totalmente diferente, bem melhor, no Morumbi, lá com o São Paulo, venceu na capital paulista. Que se repita agora, porque ontem foi uma derrota dura, com muitas reservas em campo, a turma não conseguiu corresponder. Os reservas que tiveram oportunidades ontem, eles vacilaram, não conseguiram desempenhar um bom papel, mas aí o Galo agora para esse jogo, você falou, mobilização total, volta de titulares, aqueles que estavam em Belo Horizonte já treinaram hoje, Paulinho, Arana, Alonso, Alan Franco. Os outros titulares ficaram no banco ontem, alguns deles entraram, Bernard, Scarpa e o Saravia. Inclusive o Saravia, ele hoje fez fisioterapia, porque o Saravia ontem, ele teve um incômodo na coxa direita, Cirilo. Está em avaliação, a princípio não será problema, mas temos que aguardar o treino desta terça-feira, antes da viagem do Atlético aqui para o Rio de Janeiro, para saber se está tudo ok mesmo com o Saravia, um titular importantíssimo do Atlético nesse esquema do Milito. Quem está fora é o Otávio não tem condições de jogo, segue lá com luxação no ombro, né? Teve a luxação, está se recuperando. O Otávio, pelo que eu apurei, deve voltar entre 2-3 semanas. Então ele não estaria também nem para o jogo de volta contra o Fluminense semana que vem em BH. Portanto, Cirilo, é um Atlético que tenta continuar bem nas Copas. O Campeonato Brasileiro está se decepcionando e vai ter que daqui a pouco, né, começar a reagir, mas o assunto agora é Libertadores e esse Fluminense que ontem usou titulares e perdeu de virada. Então são dois times que estão às vésperas dessa decisão de Copa Libertadores e que foram mal ontem no Campeonato Brasileiro, mas a torcida do Fluminense não está nem aí. Já são mais de 45 mil torcedores garantidos no Maracanã, quarta-feira, jogo das 7 da noite, viu, Cirilo? Claro, daqui a pouquinho tem a conversa com os comentaristas, vamos falar do jogo do meio de semana, vamos falar bastante do jogo de ontem também, porque é uma discussão que tem que ser feita, né? Se tá rolando uma desmobilização aí relacionada ao Campeonato Brasileiro, se o brasileiro está muito deixado de lado nesse momento. Vale destacar que o Atlético é o 10º colocado, são 33 pontos, e o Atlético sai derrotado com a larga vantagem para o Bahia, com um time bastante modificado, é verdade, mas um 3-0 chama muita atenção. Se isso preocupa de alguma maneira, porque o pensamento está total nas Copas, mas não dá para imaginar que há uma garantia de conquista de Copa e deixando o Campeonato Brasileiro, deixando com normalidade, né? Tratar com normalidade, tomar um 3-0. Já teve derrota por 4 gols de diferença em algumas oportunidades, muitos gols tomados na competição, enfim, é uma discussão para daqui a pouquinho na conversa com os comentaristas também. Você que está no YouTube também pode opinar sobre esse Bahia e Atlético de ontem e também projetando o Fluminense e Atlético do meio de semana. Fico meio preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas que a história seja diferente na Copa Libertadores. Cláudio.
O técnico Milito ontem disse que ele não pode pensar negativamente, porque ele foi questionado sobre isso, né? O Atlético não está colocando uma pressão muito forte nas Copas, porque se não der certo um título ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, o Galo vai ficando muito distante de uma vaga à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ao G6, por exemplo, do Brasileirão, ele diz que não, tem que pensar de forma positiva e reagir o mais rápido possível. Agora tem que ser na Libertadores. Ô Cirilo, já fica o convite, são 6h15, hoje às 9h da noite, temos a mesa redonda do Galo, hoje especialíssima. Vamos participar aqui direto do Rio de Janeiro com o nosso Mário Henrique Caixa, e aí nos estúdios da Itatiaia, o Henrique André vai receber também um convidado especial, hein? Gledson Paraíba. Gledson é o fotógrafo, o braço direito do Hulk, faz as redes sociais, né, do super-herói do Atlético. Então hoje muito assunto nessa mesa redonda do Galo com prêmios. Fica o convite para todo mundo coladinho no Bastidores, 9h hoje pelos canais de YouTube da Itatiaia. Mesa redonda do Galo, Cirilo. Logo mais.